Prezados irmãos, prezadas irmãs, que compartilham conosco aí nessas segundas-feiras, né? Essas palestras virtuais, que graças a Deus a gente tem conseguido, né, mantê-las todas as semanas com a colaboração dos palestrantes, das palestrantes, que sem eles a gente não conseguiria realizar esta tarefa. As nossas palestras gravadas estão atingindo um bom público, muitas pessoas têm assistido essa palestra e nós continuamos pedindo a todos que privilegiem, né, esse nosso trabalho da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes Nosso Lar. Continuem divulgando estas palestras, repassando elas para que recebem lá o link, né, para assisti-las, repassando elas para os seus conhecidos, seus familiares. Quanto mais pessoas tiverem acesso, nós vamos estar atingindo o nosso objetivo, que é a divulgação da doutrina espírita. Cada palestrante tem o seu estilo, tem a sua forma de transmitir. Todos eles estudam a doutrina, participam da doutrina espírita, em casas diversas, mas colaboram conosco na nossa casa para que a gente continue levando a todos vocês, todas as segundas-feiras, essas palestras aí instrutivas que nos ajudam tanto. Elas ficam gravadas no nosso site, sempre é bom lembrar isso, e vocês também divulgarem a todos que conhecem, que quando quiser assistir, entre no nosso site, faça lá essa divulgação, para que as pessoas em outros dias, em outros horários, porque às vezes na segunda não dá para assistir, eles depois podem acessar essas palestras, assuntos diversos, vários estilos, como eu falei, para poder ouvir e tirar daí algum proveito para si e para aqueles que convivem com cada um. Nesta noite nós teremos o nosso amigo, né, já é amigo da casa, Leitieri Dias. Então nós agradecemos muito ao Leitieri, que sempre tem atendido os nossos convites, participado desse projeto desde o início, né, foi na época da pandemia. Então nós agradecemos muito a ele, que Deus continue abençoando, né, essa sua tarefa tão importante para todos nós. Que ele, a sua família, possa receber dos céus aí muita luz do mundo maior. Vamos então nos preparar, fazendo a prece de abertura, fechando os nossos olhos nesse momento, procurando nos conectar com o nosso Pai, que nós chamamos de Deus Pai. Nos conectar com Jesus Cristo, que sempre está conosco através dos seus representantes, dos espíritos amigos, dos benfeitores do mundo maior, para que nesse momento nós possamos aliviar as nossas tensões, aliviar os nossos corações, aliviar as nossas mentes, para que possamos, no decorrer desta reunião, ouvindo a palestra construtiva, a mensagem da noite, ouvindo também o final da nossa palestra, as vibrações à distância, o passe à distância, para que possamos nos fortalecer e da palestra tirar tudo aquilo que for proveitoso para que possamos aplicar na nossa vida e no nosso dia a dia. Senhor Jesus, nos abençoe, nos ilumine, permita que estejam conosco nesses momentos que passaremos juntos, à distância física, mas mentalmente conectados, que os benfeitores amigos trabalhem em cada um de nós, encarnados e desencarnados, que vai assistir esta palestra, trazendo a nós os recursos do mundo espiritual, nos fortalecendo, nos trazendo mais esperança, mais fé e confiança, Senhor, de que somos ferramentas úteis para que possamos ajudar nesta tarefa de transformação do planeta Terra.
Que a tua luz, Senhor, esteja sempre em nós, em nossos corações, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Olá, pessoal. Que a paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Vamos falar um tema hoje, provas e expiações, ou dívida e resgate. Eu vou compartilhar minha tela para a gente já começar as nossas reflexões. Um momentinho. Aí, foi. Pronto. Então, gostaria de falar um pouquinho hoje de um livro de Humberto de Campos, né, do médium Chico Xavier, que chama Os Contos e Apólogos, né? Dívida e Resgate. É uma historinha que eu comprei do Projeto Imagem, e aí eu gostaria de falar um pouquinho dessa história, né? Mas antes de tudo, é importante, primeiro, a gente ressaltar que há muitas moradas na casa do Pai, né? Existe uma classificação dos mundos. Então eu gostaria de salientar que existe 5 tipos. Os mundos primitivos, né, que são as primeiras encarnações. Depois, nós temos os mundos de provas e expiações, do qual nós ainda moramos, né? Então, nós estamos no mundo de provas e expiações, ou seja, o mal predomina sobre o bem, né? Temos os mundos regenerados, então, essa transição planetária que está acontecendo, né, que faz tempo que o Espiritismo vem falando disso, o mundo, né, o nosso planeta, está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né, o mundo regenerado. E esse mundo regenerado, o mal e o bem se equivalem. Ainda não é o bem predominante, né, mas se equivalem. Há mais pessoas fazendo bem do que o mal, né? Então, isso é importante. Isso é muito importante de falar. E aí, os mundos felizes, né? O bem predomina sobre o mal. E o último, que são os mundos celestes, que só o bem, né? Então, essa é a classificação dos mundos, né? Que Jesus já falava, né? Há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, falando um pouquinho do tema, né, de dívida e resgate, ou provas e expiações, explorando um pouquinho aqui de expiações e provas, eu não sei se todos têm esse conceito bem claro, que é importante, né? Vamos diferenciar rapidamente aqui. Há 3 tipos de reencarnação, né, aqui na Terra. Então, a expiação, tem os mundos, né? Então, nós estamos no mundo de provas e expiações, que aqui fala, ó, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, né? Então, existe
A expiação, o que é a expiação? A expiação é o resgate por meio da dor, de erros cometidos em outra existência. É uma dor, não tem jeito. E nessa historinha que eu vou contar de dívida e resgate, vai falar isso, né? A personagem da história está em expiação e não em prova. O que seria prova? Provas são provas voluntariamente solicitadas pelo espírito, as quais, se bem suportadas, resultarão em seu progresso espiritual, né? E o último, como eu falei, são 3 tipos de reencarnações, que é a missão, né? É a realização de qualquer tarefa de pequena ou grande relevância. E aí eu deixo uma provocação. Nós estamos aqui espiando, provando ou em missão? Acho que missão não, né? Em missão são espíritos mais elevados, eu acho. Pelo menos eu não, né? Eu acredito que Chico, Madre Teresa de Calcutá, enfim. Ah, mas é importante a gente pensar. A minha vida é uma expiação ou uma prova? Ou é as duas coisas, né? Pois bem, avançando aqui então na nossa história, para a gente entender um pouquinho aqui, eu vou usar o uso da tecnologia, estou lendo aqui no meu celular. Esse projeto Imagem, então começa essa história, né, do livro, né, de Humberto de Campos, tá na Federação Espírita Brasileira. Conta o seguinte: na véspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, retornava à fazenda às margens do rio Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na corte, acompanhada de inúmeros amigos que lhe desfrutariam a festiva hospitalidade. A orgulhosa matrona, na tarde chuvosa, escura, recebia os 72 cativos, né, escravos, empregados, de sua casa, que sorridentes, humildes, e pediam a benção, né? Na grande sala, centrada numa grande poltrona, né, com a cara, perceba a cara dela aqui, né, cara austera, né, todo mundo chegava perto da senhora e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, senhora, louvado seja. Acentuava Dona Maria com a terrível severidade a transparecer-lhe na voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Então era uma fila recebendo a dona do engenho, né? Contudo, em ângulo recuado, pobre moça mestiça sustentando nos braços 2 crianças recém-nascidas sob a feroz atenção do capataz, né? Aqui. Então, aqui no segundo slide, foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se, chateada, braba, chamou para junto de si o cérebro humano, em seguida de perto a jovem escrava e pediu para encontrar ela no pátio, né? Então, a interpelada obedeceu sem hesitação, afastando-se do recinto para o quintal. Indo para o quintal, com a companhia do capataz, né? Receba que o capataz ali, ó, cara feroz do capataz, né? No grande pátio, que a noite agora mortalhava de sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender a solicitação recebida. Acompanha-nos, determinou Dona Maria Augusta, né? Austeramente. Guiadas pelo rude capitão do mato, e 2 mulheres abordaram as margens do rio transbordante. Nuvens formidandas coavam o céu em medonhos rugidos de trovões remotos. Então, eles estavam no margem do rio Paraíba, né? Um espetáculo de grandeza dominava o vale extenso. Dona Maria Augusta, né, pousou o olhar sobre a mestiça e falou: diga-me, quem são essas 2 crias nascidas em minha ausência? Do Inhozico, senhor. Inhozico é o filho da Dona Maria Augusta, né? Não pode ser, não pode. Miserável, né? Falou a senhora. Meu filho não me daria semelhante desgosto. Nega essa infâmia. Não posso, senhor. A patroa, encolarizada, relançou o olhar pela paisagem deserta e bramiu rouquenha, né? Nunca mais verá essas crianças que odeio. Ah, senhor, reluçou a infeliz. Não me separe dos meninos. Não me separe dos meninos, pelo amor de Deus. Não quero mais aqui essas crias. Serão entregues à venda. Não me expulse, senhor. Não me expulse. Desavergonhada. De hoje em diante você é livre.
E depois de expresso gesto para o companheiro, acentuou irônica. Livre poderá você trabalhar em outra parte, para comprar esses rebentos malditos. Matilde, né? Sorriu em meio ao pranto copioso e exclamou: Ah, ajude-me, senhor, e assim darei meu sangue para rever meus filhinhos. Dona Maria Augusta indicou-lhe o Paraíba enorme e sentenciou: Você está livre, mas fuja da minha presença. Atravesse o rio e desapareça. Ah, não, senhor. Assim não, senhor. Piedade, minha cativa. Jesus, não posso morrer. Mas a um sinal da patroa, o capataz estalou o chicote no dorso da jovem, que oscilou indefesa, caindo na corrente do rio profundo. Socorro, socorro, meu Deus, valei-me, nosso Senhor, gritou a mísera batendo nas águas. Todavia, daí, a instantes, apenas um cadáver de mulher descia o rio abaixo ante o silêncio da noite. Né? Então, Dona Maria Augusta descobriu que as crianças eram seus netos, né? Filhos do seu filho, e com uma escrava, e não aceitou, e acabou matando a Matilde, né? Bom, o livro não fala, mas essa cena subentende-se que Dona Maria Augusta, né, sofreu, né? É óbvio que ela foi para um umbral, né? Foi para um umbral, teve o arrependimento, e aí o socorro. Então, percebo nessa imagem que há um socorro para Dona Maria Augusta. Tá bom? Isso aqui é uma outra história, acho que uma outra palestra. Existem 3 formas aí, né? O sofrimento, o arrependimento, o socorro, e depois a reparação, né? Mas isso fica para um outro tema. Pois bem, mas olha só. Uma coisa importante a gente acentuar. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, todo mundo igualzinho, da mesma forma, né? Então, a evolução do princípio inteligente, né? Criação por Espírito de Deus. Deus nos criou, todo mundo igual. Ignorante, todo mundo da mesma forma. Então, e aí nós começamos a vida na relação na Terra, né? Ou nos mundos primitivos, né? Nossas primeiras encarnações, né? Foram no mundo primitivo, depois para o mundo de provas e expiações, depois para o mundo de regeneração, tá? Então, a morte do corpo físico, né? A gente vive, morre, né? Volta para o plano espiritual, que é a nossa casa. E aí é aquela pergunta: necessita um novo ciclo de aprendizado na matéria? A gente precisa voltar? Sim, nós precisamos voltar. Então, sim, precisamos voltar. Então a gente reencarna e volta à vida, né? E aí fica fazendo, não sei se aparece meu mouse, e fica fazendo esse fluxo, né? Fica fazendo esse fluxo aqui que eu pintei de azul, né? Então, vida na Terra, morte, volta para o plano, necessita reencarnar? Sim, necessitamos. Reencarna novamente, né? Reencarna, volta à vida, morre, e a gente vai fazendo esse looping, né? Quanto mais rápido, quanto mais entendermos, né, que estamos aqui para evoluir, para amar, tudo aquilo que Jesus vem nos falando, já há 2000 anos atrás, mais rápido a gente muda de plano, né? Mais rápido eu vou para uma outra dimensão. Então eu diminuo essa necessidade de reencarnações, né? Então olha só, precisa reencarnar? Não, não preciso mais. Então tá, então continua a evolução no plano espiritual em outros mundos celestes, né? Minha imagem está aqui. Na construção eterna do conhecimento e da felicidade auxiliando a Deus. Então é isso. Então esse ciclo se torna vicioso se a gente não entender. Então, por que eu fiz esse parênteses, né? A dona Maria, lá do nosso personagem, ela não entendeu. Ela cometeu um ato grave, matou uma pessoa, né? Fora lá, com outros escravos, enfim, ela tocava o terror, né? Então ela não entendeu a proposta, né, da reencarnação, a proposta do Cristo, quer dizer. Né? Então, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com a Dona Maria Augusta? Um planejamento reencarnatório. Né? Porque é na vida corpórea que iremos ressarcir os débitos. Por isso que o livro chama Dívida e Resgate. Né? Então agora a nossa personagem vai ter que voltar.
vai ter que voltar na carne, né, na prática, digamos assim, né, para colocar em prática aquilo que deixou de fazer. Não fez, pelo contrário, fez errado, né? Então ela foi socorrida, foi orientada, esclarecida, né? Aqui uma imagem, provavelmente deve ser o mentor conversando com ela, né? Explicando, olha, né, tu errou, tu criou um débito para ti, matou uma pessoa, vendeu as crianças, né, não criou os netos, tirou as crianças do filho, enfim, né? Então a história volta, né? A história recomeça, e aí nós encontramos 100 anos depois, né? Na véspera do Natal de 1956 agora, né? 100 anos, Dona Maria Augusta Correia da Silva, olha o nome completo dela aqui, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Mostrava-se em outro corpo de carne. Olha ela aqui, ó. Né? Com, com quem mudara de vestimenta, mas era ela mesma. Com a diferença de que, ao invés de rica latifundiária, era agora apagada mulher em rigorosa luta para ajudar ao marido na defesa do pão. Sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo. Olha só, né? Tudo que ela fez, ela vai ter que ressarcir. Isso é dívida de resgate. Né? Ah, era mãe padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos ante a expectativa do Natal, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Então perceba nesse slide que passa ao fundo da casa dela quem? O rio. Passa o rio. Rio, como é que é o nome do rio? É o rio do Paraíba, né? Rio Paraíba, exatamente. E percebam que ela voltou em outro corpo. Corpo que ela voltou mulata, voltou negra, para sentir na pele a, a, a importância, né? Entender o discernimento que não existe cor, não existe raça, somos todos iguais, todos filhos do mesmo pai. Então, é na pele que ela vai sentir isso, né? Então ela não entendeu como rica, como, né, abusou das pessoas, fez o que fez, matou gente, né? E vem com ela duas crianças, né? Percebo que as crianças, os netos, não sei se os netos dela, enfim, mas não fala, voltaram com ela, né? Eu tô falando muito, né? Depois vão me cobrar. Bom, prosseguimos na história. Chuva forte. Horrível temporal desabava na região. Alagar-se tudo de redor à casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão, envolvente e destruidor, arrastando o que lhes pusessem a passagem. Diante da ex-fazendeira erguia-se um rio inesperado, né? O rio Paraíba, e imenso. Em um dado instante, esmagada de dor, ante a violência e separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na cauda, gritando em desespero: Socorro, Senhor! Meu Deus, valei-me Nosso Senhor. A mesma coisa que a outra tinha gritado, né? Todavia, decorridos alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia corrente abaixo antes do silêncio da noite. A antiga sitiante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. Tá? Então, essa história é singela, mas é importante avaliar, é importante entendermos que vamos ter que saldar os nossos débitos. Né? Então, isso está claro. Então, na história, ficou claro para a gente. Né? Então, a vida, as leis de Deus, existe uma correção de rumo. Né? Existe uma correção de rumo. Então, essa é uma lei natural. Então, pode ser uma estagnação, pode ser um incômodo, pode ser uma angústia, um sofrimento, uma dor, enfim. Não, cada caso é um caso, né? Mas há correção de rumo. Há correção de rumo. Então, essa dívida que foi contraída na reencarnação anterior, que ela não soube aproveitar, causou muitos problemas, sentiu na pele. E o livro não fala, não
fala que pagou o seu saldo, tá? Mas será? Porque tem gente que é tão ruim que precisa dividir isso em 3, 4 reencarnações, né? Ou 3, 4 parcelas perante a, 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 a justiça divina. Então precisa dividir isso, precisa parcelar, né? Não é numa, às vezes, cara, tem gente que mata 5, 6 pessoas, destrói família, faz um terror, e tu acha que numa vida só consegue salvar? Não dá, né? Não dá. Então, mas Deus sempre vai nos ajudar, nunca vai nos abandonar, então isso é importante a gente saber. Então ninguém na vida padece sendo inocente. Ninguém colhe o que não semeou. Isso é importante estar claro. Ninguém sofre sem merecer. Colhemos o que nós plantamos. Então, quando nós olhamos aquela, né, a última imagem, né, coitada, sofreu, é pobre, veio com 2 crianças, com marido, passando fome, não, ela colheu, né? Ela semeou. Ela semeou e colheu o que ela plantou. Ficou claro isso, né? Dentro da historinha. Então, a lei de Deus, ela é justa. Ela é justa, ela é sábia. Ela é sábia. Então, não há sofrimento sem causa. Né? Não há sofrimento sem causa. Então, a salvação, o Jesus nos propõe, a salvação através da renovação, Jesus não vem para nos salvar, mas para nos ensinar o caminho, né? Para que cada um de nós, através do seu próprio esforço, construa a sua salvação. Olha que legal. Então, eu vou ter que me salvar. Isso está na revista Espírita, né? De 2001. Então, isso é importante a gente entender isso. Eu sou responsável pela minha dor, né, pelo meu sofrimento ou pela minha felicidade. Eu não posso terceirizar isso. E a gente espera uma salvação. Não, parei, meu amigo. Você não entendeu. Então é na pele, é na dor, é no sofrimento. Por isso, do mundo de provas e expiações. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Ainda estamos sendo provados, ainda tem expiação, temos problemas, temos série de problemas, né? Quem não os tem, mas precisamos entender isso. A gente precisa se renovar, precisa se transformar. E essa é a ideia do Espiritismo. Essa é a ideia do Espiritismo, para que a gente possamos nos tornar uma pessoa melhor. Nos tornar uma pessoa para que a gente volte novamente aqui, não com uma carga, com uma dívida tão grande. Então, devemos fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer caridade, fazer o amor, perdoar as pessoas, tudo aquilo que Jesus vem nos falando, né? E o Espiritismo deixou mais claro isso. Tá bom? Então, meus amigos, que a paz de Jesus, o Mestre Supremo, nessa singela história, nessa noite de reflexão, noite ou dia, não sei qual horário você está assistindo, vai assistir esse vídeo, né? É importante deixar claro aqui que nada passa injusto. A lei de Deus é justa para todos. Ele me ama, ele te ama, ele ama aquele cara que está lá preso, lá que fez coisas terríveis. O amor dele é igualzinho. Ele te ama tanto quanto aquele criminoso. Só que ele plantou dívida, né? Vai ter que colher. Deu para pegar, né? Deu para pegar. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, e que o Mestre Supremo esteja no seu coração hoje e sempre. Obrigado mais uma vez por me dar esse pouquinho de atenção. Que Jesus te abençoe. Até mais, até a próxima, hein? Obrigado. Olá, boa noite. Como estamos passando? Prontos para a última parte? São as vibrações, energização, fluidificação da água, passe à distância. Como sempre, nós pedimos que nesse momento nós possamos esquecer os problemas, as dificuldades, mesmo sabendo que é muito difícil, mas vamos tentar limpar o nosso pensamento, para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior e com o nosso querido médico dos médicos,
Jesus Cristo. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao Criador e a Jesus, a espiritualidade maior, e ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, o patrono da nossa casa de oração, Centro Espírita Bezerra de Menezes, nosso lar. E vamos aproveitando e vamos pedir a esse mestre querido muita proteção para a nossa casa de oração, muita sustentação para todos os trabalhadores, todos os frequentadores e especialmente para aqueles que estão nos acompanhando virtualmente, para que as bênçãos de Jesus possam chegar a cada um. Vamos agradecendo, porque conseguimos nos reunir todas as semanas para falar de Jesus. Por meio das palestras, dos seus ensinamentos, do seu exemplo, e para recebermos o passe à distância que vem diretamente do coração desse mestre querido. Vamos pedindo pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil. E vamos rogar que o médico dos médicos faça uma visita ao nosso lar nesse momento. Que ele traga para a nossa casa o amor, a compreensão, o perdão incondicional que devemos ter com aqueles que estão mais próximos de nós. A cooperação, que Ele atue em nossa família, ajudando para que todos possam se perdoar e se amar. Nos pedindo por todos os nossos familiares, para que também eles possam receber esse passe à distância. Nossos entes queridos, todos aqueles que estamos mentalizando nesse momento, mas especialmente aos nossos irmãos que estão em sofrimento, passando por provas, por expiações. Vamos rogar a Jesus que passe em cada leito onde haja um enfermo, nos hospitais, nas residências, nas UTIs, em qualquer lugar onde haja alguém com uma enfermidade, que Jesus ali passe levando fé, esperança e muita resignação diante dessa prova tão difícil. Vamos pedir pelas pessoas que estão se deixando levar pela tristeza, pelo desânimo, a depressão, para que encontrem força, fortaleza, para continuarem as suas caminhadas. E vamos pedir ao Mestre querido para que visite todas as mães que têm seus filhos com problemas, passando por dificuldades, ou mesmo no caminho do mal. Que leve a essas mães a fé e a esperança. Mestre amado, ilumina a nossa casa de oração, todos os nossos seguidores virtuais, os frequentadores, nossos pacientes. Ilumina as equipes de trabalhadores encarnados e desencarnados. Ilumina a equipe do nosso querido irmão Cornélio, nosso mentor espiritual. Que as falanges do Dr. Bezerra de Menezes possam alcançar a cada um nesse momento de passe à distância.
levando os fluidos, a energia, a luz de Jesus a cada coração. Que esses fluidos possam penetrar no corpo físico, combatendo as enfermidades, mas que também possam atuar em nossa parte espiritual, curando as nossas amarguras, nossas decepções, nossas tristezas, para que pouco a pouco possamos ir modificando a nossa forma de viver e de encarar os problemas, compreendendo que cada dificuldade traz sempre um aprendizado. Mestre querido, ilumina a todos nós, ilumina a nossa caminhada. Segue, Senhor, à nossa frente, estendendo a sua mão para nos mostrar qual é o caminho correto, quais são as respostas corretas, nos transformando em pessoas de bem. Senhor, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso que estamos vivendo de paz e à distância, porque conseguimos sentir no íntimo de nosso ser a tua luz nos curando, nos trazendo fortaleza, a energia que necessitamos para continuarmos sempre em frente. Ajuda-nos, Senhor, em nossa reforma íntima tão necessária, nesse final de período de transição planetária. E esteja conosco, Mestre amado, por toda a eternidade, que assim seja. Que todos estejam sempre na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, por todo sempre. Que assim seja.